Bom, pessoal, entrando na segunda parte, né, do nosso informativo sobre como fazer recursos, né? O que a gente vai falar? Bom, na primeira parte nós falamos qual o primeiro pré-requisito para que eu possa ter acesso ao procedimento recursal em concurso público nas provas discursivas. Qual o primeiro pré-requisito? Observar se o edital traz o prazo recursal. Se o edital não trouxer, o que eu faço? Eu procuro as autoridades competentes, o Ministério Público nas suas instâncias, vamos dizer assim, né, naquilo que lhe é de cabimento, para que eu possa proceder a essa denúncia, né, mas antes eu procuro as bancas e organizadores para ver se elas mesmas fazem uma retificação. Quando eu falei do Ministério Público é porque normalmente elas não, quando já deixam o edital sem recurso é porque já tem talvez aquela má fé de não abrir mesmo, tá? Então, às vezes, os candidatos têm que fazer isso. Bom, segundo pré-requisito, ter acesso à vista de prova e à grade de correção. Você precisa desse material. Você fez sua prova discursiva, não adianta você entrar com recurso em relação ao seu rascunho, não dá. Você precisa ter acesso à sua prova, né, e a grade que serviu de correção para o examinador analisar o seu texto. Então vem cá para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, lá no material. Bom, o seguinte, eu vou pular então esse item 3, como estruturar o recurso, né? E vou falar sobre essa questão aqui, ó. Quer ver, ó? Como os candidatos podem ter acesso às provas discursivas, tá? Porque eu crio uma linearidade no meu discurso. É o seguinte, as bancas, o que elas fazem? Elas costumam publicar isso aqui no próprio site da organizadora, tá? Você pode entrar no site e ter acesso a esses espelhos de provas discursivas, certo? Porém, existem bancas como a ESAF, que até hoje não criou essa área para o aluno, né? A ESAF ela tenta dificultar um pouquinho o recurso. O que a ESAF faz? Você tem que buscar a sua prova, né, in loco, ou seja, no local onde você fez. O que isso quer dizer? Ora, se você mora, por exemplo, em Minas Gerais, né, e você fez uma prova para a Receita Federal, você fez no Rio de Janeiro, tá? Ou você fez no Distrito Federal, né, o seu colega fez no Distrito Federal, você tem que tomar o devido cuidado para o seguinte: quando sai o resultado, e se você precisar de recurso, você vai precisar se deslocar até o Rio de Janeiro para pegar a sua prova discursiva. Sem ela, não tem como você fazer recurso, tá? Muito difícil. Você fez Minas Gerais, você precisa deslocar para o distrito para você pegar a sua prova discursiva. Júnior, não tem outra maneira, não? Tem. O dia que você for à cidade fazer o seu recurso, né, for a esses locais aqui fazer suas provas, já deixa uma procuração, tá, gente, com alguém de lá, assinada por você, para que a pessoa tenha acesso à sua prova discursiva, para que ela possa recolher sua prova discursiva. Porque aí, bem ou mal, o que essa pessoa vai fazer? Ela vai digitalizar a prova para você e você vai receber no seu e-mail, tá? Então, toda vez que você for fazer concurso para a ESAF, você já tem que ter isso na sua cabeça. Se você faz concurso fora do seu local, né, de residência, o ideal é que você já deixe uma procuração para você não ter transtorno, tá? Senão você realmente terá aí o seu direito ao acesso à prova praticamente limitado, tá bom? Então, eu respondi o item 7. Vamos lá. As bancas, né, devem sempre permitir a abertura de prazo para impetrar recurso. Como eu disse para vocês, hoje, gente, por tudo que a administração pública tem feito, por ela ter criado a lei de acesso, né, acesso à informação, por ter criado, né, sistemas de controle, por existir a Controladoria Geral da União, ou seja, sistemas de transparência, tá certo? De responsabilidade pública, elas devem sim permitir a abertura de prazo para impetrar recursos, né? Então você tem hoje uma série de decisões que forçam isso e que têm conseguido sucesso nesse sentido, tá? Tudo bem? Então, primeira coisa que você vai fazer é isso, tá certo? E se eu não conseguir isso daqui, o que eu vou fazer? Você tem dois caminhos a seguir. Para você ter acesso ao seu espelho de provas, né? Então vamos lá. No site do órgão para o qual você faz o concurso, existe um serviço que chama ESIC, tá?
Vamos supor que a banca, então, não abriu a vista da prova. O que você vai fazer nesse SIC? Aqui você vai se cadastrar e você vai entrar com o pedido de informação. O que é o pedido de informação? Você vai pedir o acesso à sua prova discursiva. Você precisa ver o que você escreveu e precisa ter acesso à nota que lhe foi dada e precisa ter acesso ao prazo recursal, tá? Tá certo? Você vai pedir a sua prova, a nota e o prazo recursal. Você vai tentar esgotar vamos dizer assim, a instância administrativa dentro do seu próprio órgão. O órgão vai provocar a banca para que a banca possa liberar isso para você, tá certo? Se você não conseguir, você não conseguiu, teve as informações negadas, você pode comunicar paralelamente a CGU, tá? Paralelamente não, em seguida a CGU, para que a CGU possa notificar esse órgão, tá certo? Porque a CGU é o órgão que cuida da nossa transparência pública, tá? Se você estiver muito insatisfeito ocorrendo contra o tempo, vamos supor que seja um concurso de uma instância federal, por exemplo, ou um Enem da vida, você pode provocar o Ministério Público, tá? No caso, o Ministério Público Federal, para que você e você possa denunciar lá no Portal do Cidadão, na parte do Portal do Cidadão, denunciar o cerceamento de direito por conta da ausência de prazo recursal, para que você possa recorrer da nota da sua prova discursiva, tudo bem? Então, quer dizer, a primeira coisa que você faz toma esses cuidados. Bom, depois disso, conseguir ter o acesso, quais são os cuidados que eu tenho que tomar? Eu vou responder essa questão 3 aqui, tá? Com base nas outras coisas que eu vou explicar aqui para baixo. Por exemplo, quando eu estiver montando meu recurso, Júnia, você acha legal eu me identificar, por exemplo, falar assim, eu, Júnia Andrade Viana, vírgula, desejo interpor recurso contra a questão discursiva tal. Eu posso me identificar? Gente, o normal é a gente não se identificar, tá? Por que não se identificar? Ora, já existe um cadastro seu na banca, existe uma área lá no site, quando você interpõe um recurso, mesmo na ESAF, existe área para você interpor, não existe área para você baixar a discursiva, mas você tem área de interposição. Lá no portal eletrônico deles, já existe um cadastro seu, então você não vai se identificar, você vai usar a sua área para que você possa recorrer, tá? Então, o examinador, o que ele faz? Como é que ele vai fazer a sua análise dos seus recursos? Ora, normalmente, eu vou falar isso pensando numa banca, mas entendam para todas, o examinador recursal, ele abre 3 telas, tá? Então, existe uma tela do computador dele, isso é feito online, tá, gente? Esse examinador, o que ele faz? Ele tem uma tela com o seu pedido de recurso, tá certo? Com o seu recurso, Ele tem uma tela com a sua questão, porque tá tudo no seu portal, lá na sua área do aluno, E ele tem uma para o recurso que ele vai elaborar, tá? Inclusive, ele tem uma, aqui numa delas, eu não sei qual delas, existe o parecer, tá certo? Então, por exemplo, aqui não, é recurso e questão sua, essa área é sua, e tem uma área que é o parâmetro de resposta. Aqui esse examinador tem acesso. Então, o que ele faz? Ele vai fazer análise com base no conteúdo que você escreveu. Você pode ser bem objetivo mesmo, tá? Por quê? Porque ele já tem todos os instrumentos para analisar a sua discursiva, o seu recurso contra a nota discursiva, tá? Geralmente, gente, a maioria das bancas, tá? Preste atenção, a maioria das bancas emprega o mesmo professor elaborador, tá? O elaborador da questão discursiva, ele vai para a banca recursal, tá certo? Ele vai para a banca recursal, ok? Bom, aí eu chamo vocês aqui. O que é uma banca recursal? A banca recursal é diferente da banca examinadora, tá certo? Por ordem, é mais ou menos assim, dessa forma que se processa. Já que você vai tentar um recurso, você precisa de um outro examinador, de um outro corretor, de um outro julgador, para que ele possa analisar aí de um modo um pouco mais imparcial o seu texto. Ora, gente,
A banca examinadora de concurso, quando você faz prova discursiva, existe uma banca examinadora que é recrutada para corrigir o seu texto. Essa banca é de formação variada, não quer dizer que ela seja uma banca de economia, se a minha discursiva é de economia, tá? É muito difícil acontecer, tá certo? Digo, no Brasil hoje, nas atuais circunstâncias, o que é oferecido para os examinadores como pagamento, é muito difícil você reunir uma banca especializada, tá bom? Então, quer dizer, existe aquela banca que corrigiu primeiramente sua prova. É normal que essa banca erre? É normal, sim. Né? Ela pode não ser uma banca especializada, então mas ela detém um parecer, que é a resposta, né? O padrão de resposta. Ela vai estudar o padrão de resposta para corrigir o seu texto. Mas ela pode errar, e é normal que ela erre, e erram muito, tá, gente? As bancas erram demais. Então, quer dizer, existe a banca recursal. Normalmente, a maioria das bancas adota como banca recursal os elaboradores da questão. Certos professores são especialistas, são elaboradores. Por quê? Porque o número de recursos normalmente é menor que o número de discursivos que foi feito para a banca examinadora geral, tá? Porém, por exemplo, o caso do CESP, o CESP é uma banca que normalmente não usa o elaborador para que ele possa corrigir as provas, tá? O CESP, na verdade, usa a banca de consolidação, que é uma espécie de banca maior, um pouco mais especializada, que vai analisar esses recursos com base no parâmetro elaborado pelo professor elaborador da questão, certo? Bom, então tá aí já alguns dados esclarecidos para você. Próximo bloco, a gente vai falar sobre como elaborar um recurso, vamos tirar mais algumas dúvidas e vamos falar sobre como elaborar o recurso e alguns cuidados que você tem que ter para isso, tá bom? Então até a próxima.